Tudo bom, pessoal? O objetivo dessa aula é falar da integração numérica e das regras do trapézio simples e do trapézio composto. Essas duas regras, elas fazem parte das fórmulas de Newton-Cotes. Nessas fórmulas, os valores da função são calculados com base em valores de x, das abscissas, igualmente espaçados. Então, essas duas regras utilizam valores igualmente espaçados para encontrar o valor da integral. Bom, a primeira regra é do trapézio simples. Então, vocês vão escrever, você tem uma função vermelha aqui, em vermelho, e tem que, por alguma dificuldade, vocês não sabem a integral dessa função, ou só tem os pontos, você prefere, então, fazer uma regra simples, que é a regra do trapézio. Você vai utilizar, você quer encontrar toda essa área aqui. Entretanto, não conhece essa função, então acaba que você utiliza uma regra do trapézio para fazer essa função. Lembrando que a área do trapézio é base maior vezes base menor, né? Base maior mais base menor, desculpe, vezes h sobre 2. Então, a base maior aqui, nesse caso, seria o valor da função nesse ponto. F de x0 mais esse ponto aqui seria a base menor. A imagem desse ponto aqui, ó, é o F de x1. Então, você agora multiplicaria pela altura, que é exatamente esse h aqui, que é a diferença de b menos a. Esse n aqui está relacionado ao número de vezes. No caso aqui só tem uma, então seria h sobre 2 também. Então, olha como é que fica a fórmula, né? Você tem que... o trapézio vai estar ligado daquela forma. Bom, e se você quer resolver, aplicar vários trapézios, exatamente para ter condições de, assim, diminuir o erro, aquele cálculo que nós fizemos, que mostramos anteriormente, tinha um erro muito grande. Então, agora você vai construir vários trapézios. Olha aqui. Vários trapézios. E assim, chegar até o xn. Então, olha aí. Dessa forma, você vai ter que trapézio 1 vai de y0 a mais y1. Trapézio 2, trapézio 3, sucessivamente até o trapézio n. Mas observe o que acontece nesses casos. Você tem o h sobre 2 como fator comum. E você vê que y1 repete, porque é um ponto central entre os dois. Agora quem repete é o y2. Agora quem vai repetir é o y3. Então, você vai ter que botar vezes 2 na fórmula. Olha aqui, você coloca vezes 2 exatamente para indicar, quando você botou o h sobre 2 em evidência, que você vai ter que contar duas vezes o y1, duas vezes y2, duas vezes ym menos 1, e o final você não divide. Então, no caso aqui, se você tiver 3 pontos, vamos fazer aqui 3, x1, x2 e x3. Então, você vai ter que a sua integral vai ser h sobre 2, né? Seguindo essa fórmula, né? y0 é a função no ponto 0, mais duas vezes y1, mais... Observe que você não vai ser duas vezes y2, porque você encerrou aqui y2. É melhor colocar x0, x1 e x2, né? Então, você vai ter y2, que é o valor da nossa
integral para 3 pontos. Então, essa é a ideia da regra do trapézio. A gente vai ver algum problema agora, algumas das referências a gente já vai passar. E o erro, a gente pode usar essa fórmula, que é um erro ligado ao truncamento, do valor do intervalo que você está trabalhando, né, de A até B. Então, você utiliza aqui na sua fórmula A ao cubo, e o M é o número de vezes que você fez a divisão. Essa derivada desse θ, esse θ ele é tomado com ponto no intervalo, mas em geral é o ponto de maior derivada, certo? Em módulo. Nossas referências, vamos fazer uma questão aqui para vocês. Lá, questão que a gente traz, vamos fazer o cosseno, né? Cosseno de x. Vamos trazer de 0 a π sobre 2. Então, nesse caso, é uma integral fácil, né? Então, a gente vai achar aqui apenas para a gente discutir os valores, né? A integral, vamos fazer a integral normal, né? Então, vai ser integral do cosseno é seno de π sobre 2 até zero. Então, aqui nós vamos encontrar seno de π sobre 2 menos seno de zero. Seno 90 é 1, menos 0. Pronto. A área aqui é uma unidade de área. Ok? Essa aqui não se justifica usar uma integração numérica. Mas, para efeitos didáticos, a gente está mostrando para vocês. Então, eu vou usar aqui a integração simples. Ó, então, vou pegar, tentar traçar aqui, usar a fórmula da integral simples. No caso da integral simples, né, a gente vai ter h sobre 2 vezes a função no ponto zero, mais a função no ponto 1. Quem é essa função? É o cosseno. Então, a função do cosseno no ponto zero, cosseno de zero é 1. Então, você vai ter... Lembrando que h aqui, nesse intervalo que a gente optou, vai ser π sobre 2. Então, π sobre 2, dividido por 2, o cosseno de zero foi 1, menos o cosseno do outro ponto, que é o cosseno de π sobre 2. O cosseno de π sobre 2, a gente está vendo até no gráfico aqui, ele é zero. Então, deu zero. Observe que a gente vai ter π sobre 4 vezes 1. Então, a gente já vai perder aqui, π sobre 4 é 3,14. A gente pode aqui na calculadora, na internet, né? Calculadora online, para fazer essa conta. Lembrando que π sobre 4 vezes 1. Então, a gente pode, sim, fazer π dividido por 4 igual 0,8, aproximadamente. Então, aqui já mostra o grau de erro que nós temos aqui, né? O valor correto é 1, né? Vocês viram aqui que o valor da área é 1, essa área aqui. E quando você usa a integral simples, dá 0,8. Então, só para ilustrar vocês. Agora, a gente pode fazer esse mesmo problema para uma integral com duas divisões. Então, vamos fazer aqui com duas divisões. Ó. Vamos fazer
essa mesma integral, vamos dividir, né, em duas partes. Então, vou dividir aqui duas partes para integrar numericamente, mas de forma composta. Então, a metade de y sobre 2 é y sobre 4. Então, vamos agora traçar essa fórmula. Então, vai ser h sobre 2, a função no ponto 0, mais duas vezes a função no ponto 1, mais, fechando, né, não coloca 2, a função no ponto 2. Então, no ponto 0 já sei, no ponto 2 eu já sei o valor da função, só falta achar o seno de π sobre 4. Seno não, cosseno. Então, vamos usar aqui esse espaço, aqui mesmo, para a gente descobrir, ó. F de x, no caso aqui, passou a ser x1. Cosseno de π sobre 4. Cosseno de 45, né? Raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, já a gente bota numericamente. Mas, olha aqui, o h agora não é mais, né? Não é mais π sobre 2. O h aqui agora é π sobre 4. Né? Nós vamos usar aqui π sobre 4, ó. Π sobre 4 dividido por 2, vezes a função no ponto 0 não alterou, né? 1, mais duas vezes a função no ponto 1, que é esse termo do meio aqui, já que eu dividi em dois trapézios. Raiz de 2 sobre 2. Mais f no ponto 2, f é os cosseno 90, nós fizemos agora, deu 0. Então, a gente vai caminhando aqui com a fórmula, né? Vamos aumentar aqui nossa área de trabalho. E vamos colocar aqui. Observe que o erro vai diminuir, é claro, né? Mas vai dar π sobre 4 sobre 2, π sobre 8. 1 mais... Aqui a gente cancela, né? Raiz de 2 é 1,41 aproximadamente. Então, aqui vai ser 2,41, né? Vezes o π, que é 13,14, sobre 8. Então, vamos aqui na calculadora online, né? 2,41 vezes 3,14 igual, né? Igual, e vamos dividir por 8. 0,95. Então, já diminuiu o erro. 0,9495. Vamos botar 0,945. Recapitulando aqui a conta, 0,9459. Vamos deixar 100. Bom, então observe, se eu colocar 3, né? Se eu quiser colocar 3, a gente vai ter a seguinte fórmula. Não vou fazer para 3, mas vamos colocar aqui, né? F de x0 mais duas vezes F de x1 mais duas vezes F de x2 mais, para fechar, o x3. Que nós teríamos 3 divisões. Então, claro que esse erro ia diminuir, né? Então, para duas divisões, a gente pode também calcular o erro agora aqui, subtraindo o erro absoluto, né? Vamos apagar essa última fórmula, que só foi para ilustrar. Dá para achar o erro absoluto aqui, ó. O erro absoluto, ele está... Né? O erro absoluto é o valor real, né? X real menos X aproximado sobre X real. O X real a gente conhece aí como 1, né? Nessa questão. O X, para esse exemplo aqui, 0,945 dividido por 1. Então, essa diferença aqui
né? Se eu quiser usar os mais casas decimais, ó, 0,054 em valores. Nós temos que usar valores, né? 0,0, recapitulando, 54. 0054. Vamos multiplicar por 100 para ter uma ideia percentual. Então, 5,4%. O erro absoluto. Não, esse aqui é o erro relativo, desculpe. Esse é o erro relativo. Tá bom? Então, essa aqui é o método, né, que você utiliza. A gente vai mostrar agora a fórmula para encontrar o erro a partir dos dados. Então, a gente sabe que a função é um cosseno. A função é cosseno. Nós já sabemos que a função ela é. Nós já sabemos que o intervalo que a gente optou para duas divisões, o A foi 0 e o B ali na fórmula foi π sobre 2. Então, vamos usar essa fórmula aqui que dá o erro, né? Menos. Vamos separar aqui essas continhas, né? Então, dá ser π sobre 2 menos 0 ao cubo. Sobre 2 vezes. Vamos ver aquela divisão que a gente fez com M2, né? 2 ao quadrado. A derivada de maior valor entre A e B. Então, a derivada da função no ponto A foi, né, cosseno de... aqui é a derivada, então temos que derivar antes. Então, a derivada do cosseno, a gente sabe, usando aqui y', é menos seno. Então, nós temos que vai ser seno negativo de 0. Então, seno de 0, 0. Eu não posso usar esse valor na fórmula, né? Porque esse valor vai anular tudo. Vai dizer que o erro é 0. Eu tenho que usar o maior valor. Então, agora eu vou usar menos seno de π sobre 2. Então, deu menos 1. Então, vou botar aqui na fórmula menos 1. Aqui vai dar menos π ao cubo sobre 8 sobre 4 vezes 12, 48. Vezes menos 1 aqui, já poderia colocar tudo positivo, né? Então, vai ser π sobre 3 sobre 8, π elevado à terceira sobre 8 vezes 1 sobre 48. O π ao cubo é 13,14 ao cubo, deu 30,96. O denominador aqui desse produto, 384. Isso aqui dá aproximadamente 0,8, tá bom? Considerando já em percentual, ok? Vamos só conferir aqui na calculadora, então, 30,96 dividido por 384. Menos 0,08. Então, a gente pode colocar aqui 0,08. 0,08. E se eu quiser, né, multiplicar por 100, aproximadamente 8%. Difere do erro absoluto, né? Essa fórmula aqui, ela considera um erro maior, porque ela considera tipo um truncamento, é o erro chamado erro de truncamento. No GeoGebra, a gente pode fazer também o nosso cálculo que a gente fez agora, né? Olha aqui o GeoGebra, nós vamos carregar aqui para você, recuperando já a função cosseno. E aqui ele tem um processo aqui, vou apagar aqui para fazer de novo. Eu escrevo integral
Ele diz numérica, ó. Ó, ele faz um processo de integração numérica. Vou dar a função f, vou dar o valor final aqui, π sobre o valor inicial logo, que é zero. E o valor final, pagando aqui, estou separando por vírgulas. O valor final é π sobre 2. Π barra 2. Ele entende, né? Pronto, escreve aqui o processo. Segundo ele, está fazendo um processo numérico aqui. Infelizmente, a gente não tem o método que ele está usando. Porque existem outros métodos de integração numérica, como Simpson. Um texto de Simpson é um dos exemplos também que seguem a fórmula de Newton-Cotes. Era isso, pessoal. Então, fechando, nós calculamos a integral de forma numérica. No caso da aula aqui, nós usamos só duas divisões, né? Usamos essa fórmula aqui para resolver essa integração. Né? Usamos a integral para encontrar esse caso. Lembrando que aqui é só uma questão didática, que a gente não utilizaria uma integração numérica nesse caso. Mas, por exemplo, ferramentas como o Scilab, a gente vai usar um script, um código, e ele vai seguir um processamento de cálculo numérico. Então, ele vai realizar cálculo numérico para encontrar a integral. Ele vai fazer algum método que utiliza princípios numéricos. O objetivo é esse, foi apresentar a vocês a integração desses métodos. Até mais, então, pessoal. Até a próxima. Bons estudos.